Numa era distante, o cenário da minha vida se desdobrava como uma narrativa romântica. Eu e Helena, unidos por promessas de amor eterno, compartilhávamos sonhos e alegrias. Entretanto, as páginas desse conto idílico foram cruelmente viradas quando, como uma reviravolta inesperada, Helena decidiu abandonar nossa união. O palco dessa dolorosa transformação era um intricado labirinto de emoções, construído ao longo de anos de cumplicidade. Helena, encantada por promessas de luxo e riqueza, escolheu seguir um caminho diferente, em busca de uma vida que parecia mais resplandecente ao lado de alguém financeiramente abastado. Aquilo que um dia fora a promessa de um futuro juntos, desintegrou-se diante dos meus olhos. O rompimento não foi apenas uma fissura no meu coração, mas também um colapso financeiro. Contas bancárias, outrora repletas de segurança, agora eram vazias como um horizonte sem fim. O eco de promessas quebradas ressoava em cada cifrão perdido, como um lamento melancólico no vento. As noites tornaram-se longas e solitárias, repletas de perguntas sem respostas. O calor do amor que um dia nos aqueceu era agora uma lembrança distante. A dor da separação, entrelaçada com a realidade fria das finanças arruinadas, pintou um quadro de desespero e desolação. O que antes era um lar acolhedor tornou-se um palco de lembranças tristes. A cada objeto que permanecia como vestígio de uma vida compartilhada, eu via não só o que perdíamos, mas também o que Helena escolheu deixar para trás. A narrativa da minha vida transformou-se, naquele momento, em um capítulo amargo e doloroso. Helena partirá, e eu ficará com as cicatrizes de um coração partido e a angústia financeira. No entanto, mesmo na escuridão dessa trama desoladora, a esperança sutilmente começava a acenar ao horizonte, prometendo capítulos inexplorados e reviravoltas inesperadas. Determinado a desbravar os recônditos sombrios da dor que me envolviam, entreguei-me de corpo e alma a uma jornada de autodescoberta. O trabalho tornou-se meu refúgio, um oásis de desafios a serem conquistados, uma muralha contra a tormenta emocional que assolava meu coração. Mergulhei nas tarefas diárias com uma determinação férrea, como se cada projeto concluído fosse um degrau ascendente na escadaria árdua da cura. Os dias se transformaram em noites e as noites em dias enquanto construía minha carreira com resiliência, erguendo castelos profissionais no deserto da minha existência. Cada desafio vencido era um tijolo adicionado à fortaleza que eu construía para me proteger da vulnerabilidade que a separação deixará. Ao longo de uma década de dedicação incansável, transformei-me. As cicatrizes emocionais, embora ainda presentes, foram recobertas por uma armadura de conquistas e sucessos profissionais. Tornei-me um arquiteto das minhas próprias realizações, moldando um destino que contrastava profundamente com a tristeza que um dia consumira minha alma. Contudo, no auge do meu sucesso, uma sombra pairava. O vazio emocional persistia, uma brecha que mesmo a grandeza profissional não conseguia preencher. Por mais que os projetos se acumulassem e os elogios ecoassem, o eco silencioso da solidão ressoava nos corredores da minha alma, lembrando-me constantemente da ausência que nenhum sucesso poderia apagar. Cada passo rumo ao topo da montanha profissional era uma batalha vencida, mas a paisagem emocional continuava inexplorada. O brilho das realizações profissionais não conseguia dissipar a penumbra que pairava sobre o meu coração, e o sucesso, embora doce, tinha um sabor amargo quando a saudade de uma conexão humana profunda persistia. E assim, mesmo no pico da conquista pessoal e profissional, eu permanecia diante da encruzilhada entre o êxito tangível e a busca incessante por uma plenitude emocional que, até então, se esquivava das minhas mãos. O convite para a conferência, que se desdobrava em minhas mãos como um pergaminho de oportunidades, guiou-me até uma cidade à beira-mar. O cenário era uma sinfonia de ondas dançantes, o aroma salgado do oceano impregnando o ar, e o céu pintado com os tons quentes do entardecer. Era como se o destino, por entre os ventos marítimos, tivesse urdido um encontro entre passados entrelaçados.
Ao adentrar a extensão de areia dourada, meus pés afundavam-se na fina textura, como se cada grão guardasse segredos e memórias. O som suave das ondas proporcionava uma trilha sonora para o reencontro que se avizinhava, enquanto gaivotas desenhavam círculos no céu, como testemunhas de um encontro iminente. E então, como um capítulo que se desdobra diante dos olhos curiosos, avistei Helena. Ela estava lá, à beira da água, os cabelos sendo acariciados pela brisa marinha. Seus olhos, uma vez portadores do brilho de juventude, agora carregavam o peso do tempo e de experiências vividas. Era como se a vida tivesse esculpido linhas de histórias naquele rosto que eu conhecia tão bem. Ao nos aproximarmos, o som das ondas parecia diminuir, dando espaço para a melodia dos sentimentos reprimidos. Seu olhar encontrou o meu, e por um breve momento, o tempo pareceu suspenso. Naquele olhar, vi reflexos de um passado que se escondia nos recantos da memória, e no mesmo instante, senti a ressonância das escolhas feitas há uma década. O cansaço em seus olhos falava de batalhas enfrentadas e, talvez, de arrependimentos carregados. O olhar distante, como se perdido na vastidão do oceano diante dela, deixava entrever a complexidade de uma jornada pessoal. E ali estávamos, duas almas que um dia foram entrelaçadas, observando o pôr do sol que agora lançava reflexos dourados sobre as águas, como se a natureza também testemunhasse a narrativa de nossas vidas. O convite para a conferência à beira-mar desencadeou uma jornada inesperada, como se as ondas do destino tivessem conspirado para trazer à tona capítulos adormecidos da minha história. A cidade litorânea, banhada por uma luz dourada do entardecer, tornou-se o palco do reencontro que desafiaria todas as expectativas. Ao caminhar pela praia, a brisa salgada carregava consigo a melodia suave das ondas que beijavam a areia. Foi nesse cenário que meus olhos encontraram os dela. Helena estava ali, uma silhueta contra o pano de fundo do oceano que testemunhara tantas reviravoltas nas nossas vidas. Seus olhos, outrora radiantes, estavam agora tingidos por um cansaço palpável, e um distante horizonte se desenhava neles. A aproximação, inicialmente envolta em hesitação e uma ponta de temor, revelou-se um mergulho profundo nas águas tumultuadas do tempo. Helena, agora vestida com a aura da sua jornada, compartilhou os detalhes surpreendentes da sua trajetória. A busca desenfreada por riqueza a havia conduzido a uma existência solitária, como uma navegante perdida em mares inexplorados. O brilho nos olhos de Helena, que um dia fora um reflexo do amor que compartilhávamos, agora havia desaparecido, substituído por uma sombra de arrependimento. As escolhas que fizera em nome da prosperidade material agora pareciam superficiais e vazias. A realidade da sua solidão ressoava como um eco amargo na brisa marinha. Foi nesse momento, entre a serenidade da praia e o tumulto das revelações, que a verdade emergiu como as conchas que se revelam na maré baixa. Helena, envolta em um silêncio carregado de significados, compreendeu a magnitude das escolhas passadas. A praia, testemunha silenciosa do nosso reencontro, parecia sussurrar que, mesmo nas reviravoltas imprevisíveis da vida, o destino poderia oferecer oportunidades de redenção e reconexão. Naquele momento delicado, as palavras de Helena ecoaram como suspiros carregados de arrependimento, misturando-se ao som suave das ondas que quebravam na costa. A sinceridade coloria sua voz, carregada de remorso e tristeza, como se cada palavra fosse uma pedra que ela retirava do peito, revelando a vulnerabilidade que escondia por tanto tempo. A brisa salgada da praia parecia levar consigo o peso do passado, enquanto Helena compartilhava os desdobramentos dolorosos de suas escolhas. Cada pausa em sua fala era preenchida pelo murmúrio do oceano, como se as águas reconhecessem a magnitude da confissão que permeava a atmosfera. A conversa, longe de ser um lamento nostálgico, tornou-se uma análise profunda das cicatrizes emocionais que o tempo havia deixado. Discutimos não apenas o ontem, mas também o hoje e o amanhã, como se estivéssemos arquitetando um novo capítulo em nossa história. No presente, éramos estrangeiros um para o outro,
mas, ao mesmo tempo, íntimos conhecedores das batalhas travadas individualmente. Helena e eu, ambos transformados pelas intempéries da vida, olhávamos para o futuro com uma mistura de apreensão e esperança, cientes de que, mesmo em meio às sombras do passado, podíamos moldar um amanhã diferente. A conversa não era apenas um diálogo entre duas almas perdidas, mas um ritual de cura, um processo no qual as feridas eram expostas ao sol da verdade. As palavras eram como fios que teciam uma nova narrativa, uma história de reconstrução e reconciliação. Enquanto o sol se despedia no horizonte, pintando o céu com tons dourados, Helena e eu nos despedimos do passado. O crepúsculo marcava não apenas o fim de um dia, mas o início de uma jornada incerta, onde o destino era uma tela em branco, esperando para ser preenchida com os matizes de um amor renovado e redentor. Helena, como uma navegadora determinada, escolheu lançar-se em mares desconhecidos na busca ávida por redenção. O luxo vazio que uma vez a seduzira cedeu lugar a uma jornada de autodescoberta, como se ela estivesse desvendando os véus que haviam obscurecido a verdadeira essência da vida. Sua jornada de redenção não foi um caminho de rosas, mas sim uma trilha sinuosa, cheia de desafios e descobertas dolorosas. Cada passo era como uma página sendo virada, revelando verdades ocultas e enfrentando os demônios internos que haviam sido negligenciados por tanto tempo. Juntos, enfrentamos o turbilhão de emoções que essa jornada desencadeou. Compartilhamos lágrimas que eram como gotas de chuva purificadora, lavando as feridas do passado. Cada riso era como um raio de sol que rompia as nuvens escuras, iluminando o caminho que estávamos trilhando juntos. A construção de uma nova base para nosso relacionamento era como a edificação paciente de um castelo sobre alicerces sólidos. Cada bloco de confiança depositado era uma promessa renovada, e cada conversa difícil era um tijolo na construção da compreensão mútua. Nosso amor, que uma vez florescera em terreno fértil, agora se erguia como uma flor resistente, regada pelas lágrimas da reconciliação e nutrida pelo sol da compreensão mútua. A jornada de redenção de Helena não apenas a transformou, mas também transformou nosso relacionamento em algo mais profundo, resistente e resiliente. O horizonte, que antes parecia obscurecido pela incerteza, agora se desenhava com tons promissores. Nossa jornada continuava, não mais nas águas revoltas da separação, mas sim na serenidade de um mar tranquilo, onde as ondas da redenção acariciavam a costa da nossa existência renovada. A praia, palco do nosso reencontro, transformou-se em um cenário que transcenderia o simples físico, tornando-se o epicentro simbólico do nosso renascimento. A areia, outrora testemunha silenciosa dos nossos momentos felizes, agora abraçava as pegadas de uma nova jornada. O crepúsculo, pintando o horizonte com matizes de laranja e rosa, parecia encenar a despedida das sombras que haviam pairado sobre nossas vidas. O sol, um maestro celestial, dirigia uma sinfonia de despedida para os tormentos do passado. Cada raio de luz que se despedaçava nas ondas refletia a promessa de um amanhã iluminado. Ao nos encontrar novamente naquela praia, nossos olhares se entrelaçaram como fios invisíveis do destino, tecendo uma nova narrativa para o nosso relacionamento. O murmúrio suave das ondas era como um canto de renovação, uma melodia que acompanhava cada passo da nossa jornada de reconciliação. O sol, em sua descida majestosa, lançava seus últimos raios dourados sobre nós. Esse espetáculo celestial era como uma bênção sobre nosso renascimento, marcando o fim de um capítulo e o início de outro. A cada pôr do sol, as sombras do passado se dissipavam, e nós emergíamos da penumbra mais fortes, mais sábios e mais unidos do que jamais imagináramos. Cada grão de areia sob nossos pés era um testemunho silencioso da jornada árdua que percorrêramos para chegar a esse momento de renovação. As conchas na praia, agora colecionadoras de histórias antigas e novas, pareciam saudar o nosso renascimento como guardiãs de segredos compartilhados. A brisa noturna, fresca e revigorante, era como um sopro da vida nova que se desenhava diante de nós.
A praia, que antes carregava a carga de memórias dolorosas, agora se tornava o santuário de um amor ressurgido das cinzas. E ali, sob o céu estrelado, celebramos não apenas o fim das sombras, mas a promessa cintilante de um novo amanhecer em nossa jornada conjunta. Diante da encruzilhada que a vida nos apresentará, decidimos ousadamente embarcar em uma segunda chance, como a tripulação audaciosa de um navio pronto para explorar mares desconhecidos. Cada passo adiante era um ato de coragem, uma afirmação de que estávamos dispostos a desbravar terrenos inexplorados, mesmo que o mapa do futuro permanecesse em branco. Nossos dias não eram apenas marcados pela passagem do tempo, mas sim por uma celebração constante das vitórias conquistadas e das superações alcançadas. Cada conquista, por menor que fosse, ecoava como uma sinfonia de triunfo, uma melodia que nos impulsionava adiante. As cicatrizes do passado eram agora testemunhas silenciosas da nossa resiliência, entalhadas na pele como medalhas de honra. Em nossas celebrações, entendemos que o verdadeiro tesouro não residia em destinos distantes, mas sim na jornada que nos levou até ali. Cada desafio enfrentado era uma lição valiosa, e cada obstáculo superado era um degrau a mais na escada que nos conduzia ao entendimento mútuo. O brilho de nossos olhos, uma mistura de gratidão e determinação, refletia a profundidade da experiência compartilhada. A vida, como uma narradora caprichosa, nos surpreendeu novamente, mas agora abraçamos essas surpresas com a sabedoria que só a jornada poderia conferir. O futuro, antes envolto em névoa e incertezas, agora se desenhava como uma tela em branco pronta para receber os pincéis do nosso amor renovado. Nossa história de amor, outrora marcada por desafios, resistira às reviravoltas como uma âncora firme. O tempo, ao invés de desgastar, tinha polido os contornos da nossa conexão, tornando-a mais profunda e significativa. Assim, diante do desconhecido, entrelaçamos nossas mãos com a certeza de que, seja qual for o desfecho, nossa jornada seria repleta de significado, um testemunho eterno de que o amor verdadeiro é capaz de superar até mesmo as tempestades mais intensas. E assim, queridos espectadores do canal Caminho da Emoção, compartilhei com vocês uma história de redenção, renovação e reconexão. A vida, como uma trama complexa, muitas vezes nos leva por caminhos inesperados, mas é a coragem de enfrentar os desafios que nos permite descobrir novos horizontes. Agradeço por nos acompanharem nesta jornada emocionante e cativante. Cada um de vocês faz parte dessa narrativa, e é com gratidão que peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem seus pensamentos nos comentários. Suas interações significam muito para nós e ajudam a fortalecer a comunidade do canal Caminho da Emoção. Vamos continuar essa jornada juntos, explorando as nuances da vida, celebrando as vitórias e aprendendo com os desafios. Que possamos construir uma comunidade unida pela emoção e pela reflexão. Obrigado por fazerem parte dessa história, e até o próximo capítulo.